Com, claro, os destaques de Brasília e agora oficial, Flávio Dino e Paulo Gonet são os indicados de Lula para as vagas no STF e também na PGR. Assunto para o repórter André Anelli, que chega aqui ao Jornal Jovem Pan. André, boa noite, bem-vindo. Quando o presidente da República bateu o martelo e agora com a confirmação dos dois nomes? Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Lula confirmou as indicações depois de 2 reuniões fora da agenda que ele teve hoje no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial. Por volta de 9 da manhã, Lula recebeu o ministro da Justiça, Flávio Dino. E pouco tempo depois, foi a vez do subprocurador-geral eleitoral, Paulo Gonet. Após o término dessas reuniões, no início da tarde, foi que o Palácio do Planalto e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmaram as indicações que já eram aguardadas há quase 2 meses. Nas redes sociais, houve manifestação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal e houve também Bom, a gente daqui a pouco complementa as informações com o André Anelli e a grande expectativa agora, o Senado vai fazer a sabatina com os 2 indicados, não só a PGR, mas também ao Supremo Tribunal Federal, e agora a gente fica nessa expectativa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou claro que a análise dos 2 nomes se dará pelo menos até o dia 15 de dezembro. Acompanhe. Então vamos nos empenhar para poder apreciar esses nomes do Banco Central, do CAD, da CVM, de agências, de embaixadas, o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal ainda esse ano. Nosso papel é a designação desse esforço concentrado entre os dias 12 e o dia 15, para poder reservarmos essa semana não só para a apreciação dessas autoridades, mas também uma série de projetos que nós temos que apreciar e seria muito bom chegarmos ao recesso com muitas dessas coisas resolvidas. Bom, e aí a fala do presidente do Senado. Enquanto isso, o presidente da CCJ do Senado, o senador Davi Alcolumbre, confirma para o dia 13 a sabatina com o ministro Flávio Dino, agora indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. E já vamos comentar, claro, esses 2 assuntos, as 2 indicações, aqui nos estúdios do Nelson Kobayashi e também a nossa Dora Kramer. Dora, boa noite para você. Bom, os nomes foram indicados e agora a bola está com o Senado. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite todo mundo que está com a gente. Pois é, agora a bola está com o Senado. E eu acho, pela configuração de toda essa articulação, é capaz de não ser difícil, apesar de que vai haver, obviamente, resistências. O presidente Lula, claro que na semana passada, enquanto a gente estava achando aqui que ele estava reunindo ministros do Supremo e com Rodrigo Pacheco para tratar daquele assunto da PEC, do STF, não, ele estava articulando, acertando essa indicação, principalmente do Flávio Dino, porque é um desafio que ele resolveu topar, não cedeu à pressão do PT por nomes, por questão de raça, gênero, ele adotou o critério da confiança pessoal. E por que eu falei em desafio? Porque, evidentemente, que tem muita resistência, o Flávio Dino é uma figura polêmica. Agora, o presidente não iria fazer essa indicação, confirmar, sem que os presidentes da CCJ e do Senado tivessem dado uma indicação que a passagem pode não ser, a passagem dele pela sabatina do Senado e pela votação no plenário, pode não ser fácil, mas que vai acontecer. Você vê que aquele voto do Jacques Wagner agora tem explicação, né? Um agrado ao Senado. Então, tudo tem explicação e, portanto, aquela história de que o presidente não sabia como é que o Jacques Wagner ia votar, se já parecia algo difícil da gente acreditar, agora está esclarecido por que ocorreu. Bom, daqui a pouco a gente fala também da indicação de Paulo Gonet, mas Nelson Kobayashi agora um novo indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. A segunda indicação que ele faz, como a Dora falou, ele acaba não atendendo aos pedidos do próprio partido, do PT, a questão de gênero. Se, claro,
o ministro Flávio Dino for aprovado, Carmen Lúcia será a única ministra do Supremo. Pois é, mas é importante lembrar uma questão, viu? Primeiro, boa noite a você. Boa noite. Tiago, a Dora Kramer, a toda a audiência do Jovem Pan. Importante lembrar que desde a campanha, apesar de ser uma pauta muito presente da militância, dos apoiadores do presidente Lula, ele não fez um compromisso público de que respeitaria a ideia de paridade, em especial nas indicações ao STF. Não indicaria mulher, especial mulher para a vaga deixada por mulher, porque vamos lembrar que essa vaga era da Rosa Weber. Ele não fez esse compromisso, claro, frustra muitos dos seus apoiadores que acreditavam que essa seria uma pauta pessoal do presidente Lula, alguém compromissado com a valorização da mulher como um progressista, alguém de um partido de esquerda. Mas não vai ser dessa vez, vai ser o ministro Flávio Dino, que deixa para trás outros dois nomes que também concorriam, o próprio Jorge Messias e o Bruno Dantas, o AGU e o presidente do Tribunal de Contas da União. É claro que gera muito burburinho, o ministro Flávio Dino é um dos ministros mais presentes, em especial na mídia, na defesa do governo, desde o início do governo, tem muito atrito com a oposição, principalmente, a gente já viu diversas vezes, em especial na Câmara dos Deputados, convocações, convites a ele, que ele nega, não vai responder perguntas, claro, para evitar aquele palco político. Então a gente vai ter muita discussão nas próximas semanas até que ele seja sabatinado no Senado, mas provavelmente será aprovado, porque na história recente que a gente tem na República, nós não temos nenhum tipo de reprovação, é meio que um protocolo ali, uma sabatina pro forma, provavelmente será aprovado. Só um detalhe, a Constituição exige idade, conduta ilibada e notável saber jurídico. O ministro Flávio Dino está dentro da idade, tem conduta ilibada, nenhum tipo de antecedente e tem saber jurídico porque foi juiz. Mas dentre tantos outros desses critérios, certamente ele não seria o mais indicado justamente porque ele está na vida política há muito tempo. Foi juiz federal, sim, mas ele era um entre 1.200 juízes federais no Brasil todo há muito tempo. Ele foi juiz federal por 12 anos, mas é político há 17. Então ele se notabiliza muito mais pela sua atividade política. O presidente Lula poderia ter escolhido alguém que está no dia a dia da atividade no direito, mas preferiu escolher mesmo pelo critério da confiança, que é aquela que ele tem no seu ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, que provavelmente seja aí um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, ele tem 55 anos, então ficaria 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Agora, Dora, depois dessas duas indicações, começa a discussão: quem será o ministro da Justiça? Pelo visto, perdeu força aquela questão de se desmembrar o Ministério da Justiça, em Segurança Pública, e, enfim. Mas os cotados já vão aparecendo: Simone Tebet, Jorge Messias, Ricardo Capelli, até mesmo o ex-ministro Ricardo Lewandowski do Supremo. Agora os nomes serão colocados à prova para discussão, hein, Dora? Pois é, aí começa uma nova onda de especulação. Você sabe, né, Tiago, que eu não gosto. Sim. Porque o que tem de plantação no ouvido da gente nessas ocasiões é uma coisa assim que, olha, quando eu era jovenzinha, eu ainda acreditava, mas depois, uns anos passando, eu não tenho mais paciência para isso. Então, hoje, indicação do ministro da Justiça é algo que não se tem nenhuma informação por onde andaria, né? Claro que aí milhões de especulações, todo mundo acha que é mais fácil ser o Capelli e que não haveria esse desmembramento justamente para não enfraquecer, já que a pauta da segurança pública é que dá robustez ao Ministério da Justiça, enfim. Mas aí a gente vai ter, acho que alguma coisa, seria surpreendente para mim se isso se resolvesse ainda esse ano. Fica o Capelli, que é o subministro, o vice-ministro ali, ele fica na interinidade. Eu acho que por hora, até que essa coisa se ajeite melhor, ele fica até a virada do ano, acho eu.